de Juízes, livro dos Juízes, primeiro capítulo. Juízes, capítulo. Perdão, meus irmãos, perdão. Abra comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 2. Quando eu cheguei aqui nessa casa, estava batalhando com o Senhor, pedindo a Ele uma palavra, estava na dúvida entre os dois textos, mas o Senhor já falou através dos louvores aqui nessa noite, e por este motivo, não vou contra a vontade do Senhor, tá certo? João capítulo 2. Essa honra, por esse privilégio, sou grato também pela vida da irmã Camila, que nos fez o convite ao almoço, Deus te abençoe. Pela vida do pastor Gerson, Deus continue abençoando o seu ministério, a toda essa congregação, tá certo? Que a bênção do Senhor esteja continuamente sobre a vida de vocês. Estou muito feliz de conhecer mais uma parte do povo de Deus que também irá morar no céu. Louvo ao Senhor porque creio que Deus já falou através dos louvores, já falou através das pessoas que passaram através desse microfone, e estava me maravilhando muito ali no meu cantinho, por todo o culto até agora, pela forma que vocês louvaram. A gente sente quando a igreja está fazendo a obra com amor, com carinho, com devoção e piedade. E pude reparar isso, em cada louvor entoado por vocês, eu tenho certeza que subiu ao mais sublime trono do Senhor. Meus parabéns à congregação, à igreja pelos 60 anos. O pastor Gesiel Gomes já dizia que não existe navio no mundo que fique no mar por mais de 2000 anos se tivesse sido feito por homens. A igreja foi fundada por Deus, por isso ela ainda está de pé. Da mesma forma, vocês louvam ao Senhor por mais um aninho de vida dessa igreja, porque eu creio que foi o Senhor, foi Deus que levantou esta igreja, esse povo, amém? Para fazer a sua obra. Meus parabéns a todas as criancinhas também pela apresentação muito bonita. Fico muito maravilhado também, porque criança é pura, meus irmãos. Criança é uma coisa linda, a inocência. E se tem uma coisa que eu tenho certeza é como Deus se agrada. Fico a imaginar como Deus fica feliz em seu trono, em ver a adoração pelas crianças. Então, meus parabéns a toda a igreja pelos seus louvores, pelo seu culto, pelo seu aniversário. Também achei muito bonita a irmã cantando através das libras, né? Meus parabéns, viu? Deus abençoe. João capítulo 2, verso 1, somente o primeiro verso. Diz assim a palavra de Deus: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Somente esses versículos, meus irmãos, somente esses versículos. Livro de João, em específico no capítulo 2 que nós lemos, nos conta a história, um episódio muito conhecido do primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre que Jesus operou em seu ministério. A história muito conhecida que você já sabe, que Jesus transformou a água em vinho. Porém, eu não queria me deter nessa noite, nesse episódio em si. O que eu quero dizer é que nessa noite eu não queria me deter na verdade original do texto, mas a verdade derivada. Pois toda a mensagem do Senhor, existem duas formas de você expor ela. Existe a verdade original, que é a interpretação literal do texto. Qual é a interpretação literal do texto? É que Jesus estava em Caná, houve um casamento, uma celebração e um casal. A verdade derivada desse texto é que se trata de um casamento, mas posso não me deter no casamento em si, no casamento que estava acontecendo, mas posso me deter na iluminação do Espírito Santo, pois a verdade derivada é tão verdade quanto a verdade original. E por este motivo gostaria de falar sobre o casamento do noivo com a sua noiva, mas não deste casamento que Jesus estava falando. Eu gostaria de falar nessa noite de um casamento muito mais sublime, muito mais belo, que inclusive já foi louvado aqui pelos jovens, que eu e você somos a noiva do Cordeiro.
Estamos ansiando pelo encontro, pelo dia em que o noivo irá nos buscar. E devido ao tema também do culto de hoje, não poderia fugir dessa palavra. Então o Senhor colocou essa palavra em nosso coração, e eu quero te mostrar como, nesse período, nos dias de Jesus, o casamento judaico representa tanto a nossa relação com Cristo Jesus, o nosso relacionamento com Jesus. Hoje em dia o casamento judaico mudou muito. Até mesmo os mais ortodoxos mudaram muito sua forma de se relacionar, de celebrar o casamento. Mas nos dias de Jesus era uma forma toda especial. E não foi à toa que Jesus escolheu justamente um casamento, uma celebração como essa para iniciar o seu milagre. O ministério de Jesus começou através de um casamento. E a nossa história do povo de Deus também terminará em um casamento. Apocalipse capítulo 19 nos diz que nós estaremos no céu celebrando as bodas do Cordeiro. Estaremos celebrando finalmente o casamento com o nosso noivo, Senhor Jesus Cristo. João, por sua vez, é o único a relatar esse episódio, esse milagre operado por Jesus. João não é incluído e chamado no que nós chamamos de evangelhos sinóticos, pois foi escrito por muito tempo depois de Mateus, Marcos e Lucas, cerca de 40 anos. E Mateus, Marcos e Lucas têm as suas semelhanças, são muito parecidos. Mas João, ele traz episódios exclusivos. Seu objetivo ao escrever, devido ao contexto de sua época, quando ele estava residindo em Éfeso, capital da Ásia Menor, João, ele resolve, inspirado pelo Espírito Santo, escrever esse livro para o povo, porque naqueles dias estava imperando de forma muito forte o gnosticismo. Havia nesse tempo grandes heresias, e o tal Jesus que há alguns anos atrás havia andado no meio do seu povo, agora não era mais considerado como Deus, mas como um mestre, como um professor, como um homem bonzinho que veio ensinar sobre o amor, apenas um cara legal, mas divindade nem pensar. Queriam fazer essa separação. É com essa necessidade que João escreve o seu livro. Mateus, o seu propósito ao escrever o livro, o seu evangelho, é apresentar Jesus como um rei. Marcos quer apresentar Jesus como servo. Lucas, todavia, procura apresentar Jesus como ser humano perfeito. Mas o propósito de João é apresentar Jesus como Deus. Ele é o Deus encarnado. Quando nós abrimos o livro de João, no primeiro capítulo, nós já nos deparamos qual é o objetivo que ele quer falar, o que ele quer esclarecer aos seus leitores, que Jesus é o Verbo que se fez carne e andou no meio de nós, e entregou a sua vida por nós. E é por isso que você está aqui nessa noite, aleluia, glorificando e louvando ao nome do Senhor. João, ele faz uma questão imensa de registrar, de mostrar, de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, é o próprio Deus vivo. João quer enfatizar a importância de Jesus ter andado no meio de nós, pois ele era o próprio Deus. Já bem pontuava muito bem o grande pregador Billy Graham, quando dizia que o maior evento da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas foi o próprio Deus pisar na terra e andar no meio de nós. Aleluia. João, junto com Pedro e Tiago, fez parte daquele seleto grupo, os três mais chegados de Jesus. Você sabe muito bem disso. Jesus, ele formou os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos. E aí daqueles 12 havia 3 que eram mais chegados de Jesus, procuravam um relacionamento mais íntimo com ele, chamado Pedro, Tiago e João, que participaram de alguns eventos particulares que outros apóstolos não participaram. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, quando Jesus vai curar a filha de Jairo, vai ressuscitar a sua filha, ele só entra na casa com Pedro, Tiago e João para operar aquele milagre. Também no capítulo 9 de Marcos, na passagem da transfiguração de Jesus no monte, somente Pedro, Tiago e João estavam com Jesus participando daquele episódio. Também no capítulo 14, verso 33 de Marcos, João está participando junto com Pedro e Tiago
dali, daquele momento de angústia de Jesus no Getsemane. E também no capítulo 18, verso 15 do seu livro de João, quando Jesus já está no Sinédrio, quando todos os discípulos correm e abandonam Jesus, somente Pedro e João seguem Jesus, mas só João consegue adentrar no Sinédrio, porque era amigo do sumo sacerdote. João também é aquele que se inclinou, que colocou a cabeça no peito de Jesus durante a última ceia. Então você percebe que João, ele tinha o privilégio de ser chegado de Jesus, ele enxergava Jesus de outra forma, aleluia. E como eu disse a vocês, ele tinha essa preocupação de mostrar que Jesus é o próprio Deus. Lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus se revela a Moisés, Moisés pergunta qual é o nome do Senhor. E o que o Senhor responde a Moisés? Eu sou. O meu nome é Eu sou. Eu sou o que sou. E essa identidade, João faz questão de preservar em Jesus Cristo, pois Ele é o único que registra para nós. Por 7 vezes durante o seu Evangelho, Jesus também assumindo essa identidade e mostrando que Ele é o próprio Deus. No capítulo 6 do livro de João, verso 35, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. No capítulo 8, verso 12, também do mesmo livro, Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, verso 9, Jesus ensinando sobre o bom pastor, ele diz: Eu sou a porta. Ainda no mesmo capítulo, mas no verso 11, Jesus ensina dizendo: Eu sou o bom pastor. E quando está no capítulo 14, verso 6 de João, aí Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também no capítulo 15, verso 1, Jesus ensinando aos seus discípulos declara: Eu sou a videira verdadeira. João, ele tem uma preocupação em mostrar que Jesus é o próprio Deus encarnado, aleluia. E todas as vezes que ele mostra Jesus operando milagre, a palavra que João utiliza para se referir aos milagres de Jesus em grego é semeion. Essa palavra significa, preste só atenção, igreja, essa palavra significa que Jesus, quando operava um milagre, pastor, ele queria que as pessoas não olhassem para o milagre em si, mas olhassem além do milagre, olhassem para ele que estava realizando o milagre. Muitos naqueles dias seguiam a Jesus, não por quem ele era, por causa de sua palavra, mas na expectativa de receber dele cura, de receber dele bênçãos. E muitos, infelizmente, ainda são assim. Nos dias de hoje, muitos vêm à casa do Senhor não interessados no Deus fiel, Criador de todas as coisas. Eles querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Querem a cura, mas não querem o médico dos médicos. Querem que os seus problemas sejam solucionados, mas não querem o Deus que faz e realiza o impossível. Mas eu louvo a Deus porque a igreja aqui nessa noite, eu tenho a plena convicção de que se Deus não fizer, continuará adorando a Ele. Que se Deus fizer, continuará adorando o nome dEle. E quantos aqui vieram nessa noite para prestar adoração ao nome dEle? Só os que vieram adorar, será que você pode levantar a sua mão e dar glória ao nome do Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o meu propósito não é falar de João nessa noite. Meu propósito é falar de Jesus. E falar de Jesus arde em meu peito, arde em meu coração. Uma coisa é você falar de Davi, uma coisa é você falar de Moisés, falar do apóstolo Paulo, mas falar de Jesus dá uma alegria tão grande no bicho. Dá um regozijo tão grande na alma. E quando nós olhamos para essa passagem, é lícito que nós possamos fazer a comparação do relacionamento de Cristo Jesus conosco, com a igreja. Pois o apóstolo Paulo, no capítulo 11 do segundo livro aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ele nos mostra como a noiva de Cristo. Ele nos apresenta como a noiva de Cristo.
5 de Efésios, versículo 22 e 23, ele também igualmente nos apresenta como a noiva de Cristo. Então vamos lá, vamos partir do ponto em que você e eu somos a noiva do Senhor, e que o Senhor é o nosso noivo, a quem nós o esperamos. E quando nós olhamos para essa cerimônia, para esse casamento judaico, como ele era realizado, nós vamos entender, quando lemos o texto, o que diz o primeiro versículo. No terceiro dia foi realizado o casamento. O terceiro dia, porque todo judeu só se casava no terceiro dia da semana, pois lembrava da ideia ancestral, lá do primeiro capítulo de Gênesis, verso 10, quando no terceiro dia da criação, o Senhor cria Adão e Eva e institui um negócio chamado casamento. Deixa eu te dizer uma coisa, vivemos dias em que o casamento parece algo a ser evitado, algo que não dá certo, algo que está fadado ao fracasso. Isso é mentira do diabo, e isso é a ideia do diabo de destruir as famílias. Foi o Senhor quem instituiu o casamento. Se fosse o homem que tivesse inventado isso, eu poderia até acreditar que não dava certo, mas sendo o próprio Deus que criou o casamento, selou o casamento, eu acredito que pode sim dar certo, e principalmente creio com toda certeza em meu coração que o relacionamento dele conosco, que o nosso casamento com ele está muito bem encaminhado para ser realizado na Nova Jerusalém. Então Jesus estava no terceiro dia da semana, como era costume de todo bom judeu que guardava a lei do Senhor. E quando Jesus estava naquele evento, eu preciso explicar a você para que você entenda como era feito esse processo de casamento. E quero lhe contar também, e mostrar também como o nosso relacionamento com Cristo é muito semelhante a esse. O casamento judaico naquele tempo era dividido em 3 fases. Em quantas fases, igreja? Quantas fases? 3 fases. A primeira fase, chamada de Shidushim, era a fase em que o noivo escolheria a noiva, escolheria a moça com quem ele iria se casar. Deixa eu dizer uma coisa, o judeu ele não acreditava em alma gêmea, não acreditava. Esse conceito ele já é mais moderno, veio dos gregos, pois na sua cultura eles creem que Zeus, quando criou todos os seres humanos, a princípio criou o ser humano sendo um só, nem homem nem mulher, nem macho nem fêmea, era apenas um só. Mas a partir de seus erros, a partir de sua má conduta, ele resolve separar o ser humano em 2, e agora designa como macho e fêmea, e aquela metade é condenada a procurar a sua outra metade pelo restante de sua vida. E daí vem a expressão alma gêmea, uma expressão pagã. O judeu ele não acreditava nisso, não acreditava que Deus tinha separado uma pessoa exclusivamente para ele, mas eles acreditavam em respeito, acreditavam em compromisso, acreditavam em fidelidade, e partindo desse pressuposto, era sempre o homem, era sempre o rapaz que escolhia qual seria a jovem com quem ele iria se casar. Partia sempre do homem a escolha com quem ele iria se casar. O casamento bíblico desses tempos nunca era arranjado. Se em algum dos lados fosse o homem, fosse a moça, não quisesse casar, era respeitada a sua escolha. Mas era sempre o jovem, era sempre o moço que escolhia a noiva, a jovem com quem iria se casar. E é claro que ele utilizava alguns filtros, como crer no mesmo Deus que ele, ter a mesma fé, ser do mesmo povo, não ser um estrangeiro. E quando ele escolhia, aí avançamos para o próximo passo. Só que tem um detalhe, era sempre o rapaz que escolhia a sua noiva, nunca a moça. O primeiro passo era sempre dado pelo homem. Assim o próprio Jesus fez comigo e com você. Pois no capítulo 15 do mesmo livro de João, verso 16, Jesus, conversando com os seus discípulos, disse: olha, é o seguinte, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi
escolhidos por esse noivo. São os que foram escolhidos por Jesus. Dão um brado de glória ao nome dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. O jovem escolhia a moça com quem iria se casar. Aí então, ia para o pai da moça, falava para ele que queria se casar com sua filha, e era-lhe proposto um dote. Mas veja bem, não é que a mulher tivesse um preço, que ela tivesse um valor a ser pago e pronto, podia ir embora, podia levá-la. Mas é porque a mulher tinha importantes funções nesses dias. Era muito importante para realizar algumas atividades no meio do povo. Sem contar toda a sua importância, tem sempre a questão do apego do pai com a sua filha. Até hoje existe uma dificuldade muito grande. A maioria, quem é pai sabe que às vezes se ele tiver um filho casal, se tiver um moço, uma moça, no momento em que os dois quiserem namorar com alguém, quiser conhecer alguém, a tendência, às vezes não, mas a tendência é o pai fazer um pouco mais de resistência com a menina. Ele tem um cuidado a mais com ela. E nesse tempo, quando o rapaz decidia se casar com a jovem, escolhia ela, ele ia até o pai, dizia sua vontade, o que ele queria com a sua filha, que queria dar um futuro a ela, que queria se casar com ela. Aí o pai oferecia o dote a ser pago por ele. E aquele dote era uma forma dele dizer assim, igreja: meu querido Senhor, eu estou tirando o bem precioso da sua casa, estou tirando o seu tesouro de dentro do seu lar. Por favor, receba essa reparação simbólica por ela, porque estou tirando ela de dentro da sua casa. Ele tinha que pagar o preço, ele tinha que mostrar ao pai da moça que era capaz de dar uma vida digna a ela. E o nosso Senhor Jesus Cristo, igreja, fez a mesma coisa por mim e por você, aleluia. Pois o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim: não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vocês foram comprados da sua boa maneira de viver, mas vocês foram comprados pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, aleluia. Um dia Jesus Cristo resolveu pagar o dote por mim e por você. Ele pagou o preço pela tua vida, pastor. Ele pagou o preço pela tua vida, igreja. Só os que foram comprados por Jesus aqui nessa noite. Será que você pode ser grato a Ele? Aleluia. Não foi em real, não foi em euro, não foi em dólar. Foi o seu sangue. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Quando ele pagava o dote, estava tudo certo, estava tudo combinado. Aí ele dava um contrato à moça, um contrato chamado ketubá. Ele tinha mais ou menos 1 metro de altura, todo escrito em aramaico, e era uma forma de promessa, uma forma de aliança, com algumas cláusulas para noivo. Por quê? Porque quando ele pagava o dote, a moça queria se casar com ele. Eles não casavam naquele instante imediato. E aí que entra a segunda fase. É aí que entra a segunda fase, chamada de erusim, para o judeu. É quando eles teriam que enfrentar o tempo de espera, o período de espera. Pois quando ele escolhia a moça, pagava o dote por ela, ela queria se casar com ele. Eles não casavam naquele instante. Eles passariam no mínimo de 1 a 2 anos separados, sem se ver. Sem se ver. E esse período era para a noiva esperar o seu noivo preparada e para o noivo preparar a sua casa, o lugar onde eles iriam morar. Quando o noivo dava aquele contrato, dava a ela aquele
ela pendurava. E tinha algumas cláusulas lá naquele contrato onde o noivo prometia. É o seguinte: a gente vai ter que se afastar. Eu vou ter que ir embora. Mas eu vou voltar para buscar você. Eu vou embora. Vou ter que ir. Mas prometo te fornecer uma residência. Quando voltar, eu prometo te dar uma vida de cuidado, uma vida de carinho e uma vida onde você seja feliz. Aleluia. Se você ainda não entendeu, eu vou explicar melhor para você. João capítulo 14, Jesus também deixou uma aliança para nós, onde ele declarou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas eu vou, aleluia. Mas tem uma coisa: não vos deixarei desamparados. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar para que onde eu esteja, estejais vós também. Os que estão esperando o noivo, cadê os que estão esperando o noivo? Ele vai vir buscar a sua noiva. Aleluia, Maranata, Maranata, Maranata. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas ele tinha que ir embora. Ele tinha que se afastar dela. Então eles celebravam a cerimônia de noivado. E como era essa cerimônia? Nessa cerimônia, os dois noivos ficavam debaixo de uma pequena tenda chamada de rupá. E naquela tenda eles pegavam um cálice, uma taça de vinho. E ambos bebiam do mesmo vinho na mesma taça. E mais uma vez ali ele fazia juras de amor. Em um momento doloroso onde eles iriam se afastar, o casal apaixonado teria que ficar distante um do outro, até que fosse o momento certo dele voltar para buscá-la, para eles finalmente irem morarem juntos. Então era uma cena comum onde a noiva chorava, se pranteava, ficava triste. E o noivo a consolava e dizia: seja forte, eu vou voltar. Seja forte, eu vou voltar. Vai ser difícil, mas se mantenha esperando por mim. Aleluia. Me recordo do primeiro capítulo de Atos, verso 11, quando Jesus estava subindo aos céus novamente, ressurreto. Os seus discípulos ficaram tristes, angustiados, porque estavam vendo Jesus subindo, indo embora. Aí no meio daquela tristeza, a Bíblia diz que dois varões de branco, eles do céu, olham para os discípulos e dizem: varões galileus, aleluia, porque vocês estão tristes? Da mesma forma que vocês estão vendo esse homem subir, ele irá retornar em glória, ele irá retornar nas nuvens e virá vos buscar. Aleluia. A minha esperança é que ele volte. A minha esperança é que esse noivo volte. Oxalá se fosse hoje, oxalá se fosse agora, e que nós fôssemos subir e celebrássemos o casamento com o nosso noivo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Eles celebravam ali na taça de vinho a sua cerimônia de noivado. Sabe quando você toma a Santa Ceia? Santa Ceia recorda também esse episódio. Você sabe o significado dela. Você sabe o significado da Santa Ceia. Nós relembramos o sacrifício do Senhor, não é verdade? Nós relembramos o que o Senhor fez por nós. Mas eu quero que da próxima vez que você for tomar a ceia, a próxima vez que você pegar o cálice, você se lembre que você está noivado com o Senhor. Você está tomando a ceia aqui nos dias atuais, mas haverá um dia, e Ele nos prometeu que estaremos com Ele, e aí nós cearemos juntos, nós celebraremos juntos esse momento. Aleluia.
Mas vamos lá, vamos correr. Eu estou encerrando, já são 8 horas. Chegamos na última fase, na terceira fase, para encerrar. A terceira fase, chamada de Nezumim, é quando finalmente o noivo vai encontrar a sua noiva, igreja. Chegou o dia, está tudo pronto. Ele vai buscar a sua noiva amada para celebrarem o seu casamento finalmente. Aleluia. Só que tinha uma coisa, deixa eu te dizer um detalhe. A noiva não sabia qual era o dia que ele iria chegar. A noiva não sabia qual era o dia que ele iria chegar. Era tradição do judeu manter segredo. A noiva não poderia saber. Ela tinha que estar preparada para o dia que ele viesse. Só que tem uma coisa. Existia um personagem, uma pessoa na história, na família, que sabia qual era o dia que o noivo viria. Somente uma pessoa. Alguém se arrisca a dizer quem era essa pessoa? Alguém faz ideia? O pai do noivo. Aleluia. O pai da noiva. O pai da noiva. Ele era o único que sabia. Era o único que sabia para celebrar ali, organizar cerimônias escondidas sem que a moça soubesse. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, verso 36, diz assim: a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, aleluia, aleluia, nem os anjos do céu, nem ninguém na terra, mas unicamente meu Pai, aleluia. O meu Pai sabe qual é o dia que eu irei ir buscar a minha noiva, aleluia. E esse dia está chegando, esse dia está chegando, esse dia está chegando. Glória ao nome do Senhor. Para encerrar, quando o noivo chegava, eles novamente estendiam aquela tenda, pastor, a rupar. Aí o noivo encontrava sua noiva, e com muita alegria, ambos pegavam novamente aquela mesma taça de vinho que celebravam no noivado, a mesma taça. E agora eles tomam novamente, ambos. Só que quando termina de beber, o noivo pega a forma de dizer assim: agora está feito, agora acabou, agora tudo já passou, aleluia. Agora o período de espera não existe mais, agora é eu e você para sempre, aleluia, aleluia. E nós esperamos por esse dia, como está registrado em Apocalipse capítulo 21, verso 4, e Deus enxugará, aleluia, dos nossos olhos toda lágrima, e não mais haverá dor, não mais haverá tristeza, pois todas as coisas já são passadas. Aleluia! Aleluia! Fica de pé comigo, por gentileza, com a autorização do pastor. Grande é o Senhor, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Gostaria de fazer uma oração pela igreja. Só que antes de orar, gostaria de saber se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não é crente, que ainda não confessou a Jesus. Nós estamos chamando você para fazer parte de um templo, de uma denominação, de um grupo. Não, estou chamando você para aceitar a Cristo, se congregar com os irmãos, servir a Deus, esperar a vida do mundo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que não é cristão? Eu só quero conhecer você. Tem alguém aqui nessa noite? Se tiver, levanta a sua mão. Tem uma jovem, um rapaz. Tem mais alguém aqui? Só vocês dois? Deixa eu ter um breve diálogo com vocês dois. Coisa de 2 minutos, certo? Na Bíblia tem uma história muito bonita. E já que estamos falando de casamento, de relacionamento, no livro de Oséias, a Bíblia diz que o Senhor manda Oséias tomar uma esposa que iria lhe trair.
trair futuramente. Queria o abandonar. Iria se prostituir. Oséias obedece a ordem do Senhor. E Deus diz: vai, sinta na pele o que eu sinto com o meu povo. Pois o meu povo é como uma esposa que me traiu e me abandonou. Oséias se casa com ela, ela trai ele, o abandona com seus filhos e vai viver a sua vida de promiscuidade. Mas um dia, tecladista pode dar lugar, viu? Mas um dia, de todas as conjecturas possíveis, a mais plausível pelas Escrituras, é que o amante da esposa de Oséias se cansou dela um dia. E quando ele se cansa dela, ele não quer mais ela, ele bota ela à venda. Ele coloca ela à venda como uma mercadoria qualquer. E ela estava lá no meio das mercadorias, suja, maltrapilha. Oséias tinha todos os motivos do mundo para não querer mais ela. Ela traiu, o abandonou, machucou. Só que aí Deus chama o profeta e diz: Oséias, vai atrás dela. Vai atrás dela, Oséias, e a ame. Não desista dela, não. Porque vocês fazem o mesmo comigo e eu não desisto de vocês. Vocês me traem todos os dias e eu não desisto de vocês. A esposa de Oséias está lá, humilhada, mas Oséias chega e pergunta àquele homem: quanto você quer por ela? Ele dá o preço e ele, sem contestar, paga. E ele diz: a partir de hoje você será somente minha e de mais ninguém. Cristo fez a mesma coisa por mim e por você. Cristo fez a mesma coisa por você, meu amigo. Quer fazer a mesma coisa por você nessa noite, sabe por quê? Porque o mundo lá fora oferece os manjares, os prazeres efêmeros, a alegria imediata, mas não a duradoura. O mundo está interessado no agora, e aproveitar a juventude. Vocês são dois jovens. Deus sabe a tentação que se oferece a vocês todos os dias. A esposa de Oséias o abandonou por quê? Porque olhou para dentro do seu casamento e de repente, pastor, não tinha mais nada de interessante. Aí lá fora parecia uma vida mais legal, uma vida mais atraente, mais libertadora. E por ironia das consequências, a liberdade que ela vai buscar acaba aprisionando. O pecado faz isso conosco. O pecado faz isso conosco. Te diz: você é crente pra quê? Lá você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aqui você pode fazer o que quiser. Te promete uma falsa liberdade. Mas Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. Aleluia. O pecado, ele promete o céu e dá o inferno a você. Te promete o paraíso e te joga na lama. Mas tem uma coisa: da mesma forma que o profeta foi atrás da jovem, Deus nessa noite separou este momento, esse culto, para ir ao teu encontro. Deixa eu dizer uma coisa a vocês dois. Vocês dois não vieram aqui porque alguém convidou vocês, não. Vocês não vieram aqui porque não tinha um lugar melhor para ir, não. Vocês vieram aqui porque o Espírito Santo convenceu vocês de vir até aqui. Se vocês não tivessem consideração com essa palavra, vocês nem teriam vindo aqui. Vocês entraram aqui porque sabem que o que eu falo é verdade, sabem que o que o pastor fala é verdade. O que a igreja cantou é verdade, que Cristo vai vir nos buscar. Vocês vão querer participar desse grupo seleto que irá participar do casamento da Nova Jerusalém? Aleluia. Estou deixando aqui o convite. Se vocês dois quiserem aceitar nessa noite, levanta a sua mão. Nós iremos orar por vocês. Aleluia. Até o final do culto, o convite vai estar estendido. Aleluia. E eu peço à igreja que ajude em oração, porque não é um momento fácil. É uma guerra espiritual. Aleluia. Não vou constranger vocês dois. Já tomei tempo demais. O convite está feito. Se esta noite vocês quiserem entregar a sua vida a Jesus, vem até aqui à frente, nós iremos
iremos orar por sua vida. Aleluia. O convite está aberto. Mas nessa noite, eu quero orar pela igreja. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que um casamento é feito de altos e baixos. Na verdade, não existe casamento perfeito. E o nosso com Cristo, muito menos. Aleluia. E nessa noite eu quero orar por você. Não quero constranger você chamando aqui à frente, mas você que se sente fraquinho, você que acha que está mais devagar na caminhada, que o primeiro amor se perdeu, que o amor esfriou. Nessa noite eu convido vocês, todos vocês, a fechar os seus olhos. Eu quero orar por sua vida nessa noite, aleluia. E que o amor de Jesus venha aquecer o coração de vocês. Esse amor que é superior ao amor de mãe, ao amor de pai, ao amor de paixão. Esse amor que não desiste de você, aleluia. Feche seus olhos, comece a orar comigo nessa noite. Não me deixe orando sozinho. Eu quero que você comece a convidar Jesus a participar mais da sua vida. Eu quero que você comece a convidar Jesus para pertinho de você agora. Aleluia. Deus soberano, fiel e justo. Deus santo e verdadeiro. Aqui eu apresento a tua igreja, Senhor. A tua igreja, Senhor, que se encontra aqui nessa noite, que prestou essa linda festa a ti, Senhor Jesus. Nessa noite eu te peço, derrama sobre nós o teu amor nessa noite, Jesus. O amor que constrange, o amor que convence, aleluia. Vai tomando de conta do coração de cada um dos que estão aqui nessa noite. Vai aquecendo, Jesus, o coração, aleluia. Jesus, que o teu amor venha renovar agora. Que o teu amor chegue renovando agora. Que o teu amor chegue com a cura agora, Senhor. Na vida daquela pessoa que está triste, Jesus, chega com alegria agora. Oh, Deus Santo, misericordioso. Derrama, Senhor, da tua unção no meio do teu povo agora, Senhor. Nós estamos sentindo a tua presença, Deus. Enche agora o teu povo, Jesus. Enche o teu povo, Senhor. Enche o teu povo, Jesus. Recebe o nosso louvor, Jesus. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão, Jesus. Fica conosco, Senhor. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. A igreja pode dar glória em nome do Senhor. Que Deus continue vos abençoando. Orei pelo irmão Isaías, tá certo? Pastor, me perdoe pelo horário, certo? Que Deus continue vos abençoando. Eu queria um pastor da missão, procurei. Nós tivemos um simpósio, vários pastores da missão vieram, mas não tinham vaga na agenda para agora. O pastor Manuel Soares Filho, o pastor Adilson, outros. Eu não encontrei alguém para vir. Aí a Bíblia disse: tem um rapaz ali. Precisava ser você. Precisava ser você. Amém? Temos grandes pastores aí que podemos ter, mas precisava ser você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quando ele chegou, eu brinquei com ele: opa, chegou mais um do também é comigo, né? Mas isso não faz você menor do que eu, de jeito nenhum. Louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando rica e poderosamente. Se Jesus não voltar logo, quem sabe ele vai enfrentar esse desafio de ser pastor, né? Que Deus o tem recompensado aqui com o crescimento e com a graça. Isso é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, encarregaram aqui de entregar para você uma lembrancinha. As mulheres estão saindo essa ideia, que todo mundo recebeu uma lembrança. Eu já te abençoe.
soberano Deus e eterno Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua igreja, desta comunidade, ó Pai, deste bairro, completa seus 60 anos. Certamente 60 anos de lutas, seguidas de vitórias, aleluia, em tua presença. E vimos aqui, Senhor, aleluia, na expressão dos rostos do teu povo. A alegria, Senhor, de te servir neste lugar. Em especial, Deus, nesta noite, Senhor, por tudo quanto decorreu neste lugar, pela palavra ministrada por teu servo. Que a tua bênção, Senhor, tuas mãos estejam estendidas sobre ele, abençoando-o ricamente, assim como, Pai, para cada um membro desta igreja, em especial, Senhor, por aqueles que os visitam nesta noite, que ainda não te aceitaram como Salvador pessoal de suas vidas. Concede-lhes, ó Deus, outra oportunidade para estarem diante de ti, se rendendo aos teus pés. Agora, Deus, te pedimos, leva-nos em paz para os nossos lares. Aleluia, dá-nos, Senhor, uma noite de sono tranquilo e restaurador. Que cada um do teu povo possa dizer como o salmista: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E ao levantar, venhamos a dizer: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia, glória a Deus. Recebamos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, hoje e eternamente. Todos dizem amém. Deus te abençoe.